Oiê, eu sou Maria, eu falo sobre livros, então se tu gosta desse tipo de conteúdo já segue que tem mais vindo aí. E hoje a gente vai fazer o Maria's Choice Words 2026, que a gente vai falar sobre os livros que mais me marcaram em 2025. Sim, o nome é 2026, mas a gente vai falar sobre os livros de 2025, porque se o Oscar faz, por que eu não posso fazer? E realmente quando você para pra pensar, eu acho que faz mais sentido, né? É mais lógico falar dos favoritos do ano em janeiro do que em dezembro, porque você já tem uma certa distância do que foi lido. Deixa eu dar logo um disclaimer aqui, que eu vou falar sobre os livros que eu amei, os livros que eu queria esquecer que eu li, os livros que eu queria esquecer que eu li pra ler de novo, mas tudo isso é baseado pura e simplesmente na minha opinião, ou seja, na minha percepção e experiência individual enquanto eu li esses livros. Por isso que chama Maria's Choice Awards, porque vai ser totalmente discricionário, 100% parcial, não estamos buscando justiça, eu sou só uma garota de 1,57 com muitas opiniões e esse vídeo é sobre isso. Dito isso, vamos à nossa primeira categoria, que é livros ligeiramente perturbadores, mas que eu li tão rápido que eu quase inalei a tinta das páginas. Por razões totalmente distintas, nós temos Uma Vida Pequena, de Anya Yanagihara, Outro Lugar, de Ayelet Gundar Goshen, que eu li emprestado do meu namorado, e O Que Eu Amava, de Siri Hutzfeldt, que eu terminei no meio de uma viagem e deixei por lá mesmo. Eu amei todos os três, no entanto eu ainda tenho algumas considerações negativas sobre Uma Vida Pequena especificamente, então a gente já pode meio que tirar ele do bolo. Quero fazer um vídeo específico só sobre Uma Vida Pequena, porque eu tenho muito a falar sobre esse livro, então é algo que eu posso fazer aí eventualmente. Entre Um Outro Lugar e O Que Eu Amava, o ganhador é Outro Lugar, de Ayelet Gundar Goshen. Vou te falar mais agora sobre esse livro para você decidir se é para você ou não. Essa história segue uma família aparentemente perfeita de imigrantes israelenses que se mudaram para o Vale do Silício, na Califórnia. Só que, logo no início do livro, morre uma criança da escola do filho sob circunstâncias suspeitas. E o principal suspeito é, claro, o filho da narradora. Esse livro, ele é super curtinho, eu li uns 2 dias. O mistério em si é muito envolvente, faz com que você fique vidrado. Mas o que mais me pegou nesse livro é a crueza com que a autora fala sobre relações humanas. Ela expõe coisas sobre o tecido social, sobre a paternalidade, sobre o que é uma família, sobre preconceitos, de uma forma que chega a ser incômoda realmente em alguns momentos, e eu gosto disso. Eu gosto de ser provocada, de ser obrigada a me reavaliar. E a Ayelet, essa autora, que foi o primeiro livro que eu li dela, ela consegue confrontar suas ideias fixas. Indiretamente ela fala sobre questões de identidade, de racismo, do ato de migrar, mas sem perder de vista a essência de thriller psicológico, que é o que une todo o livro. Tem uma vibe meio precisamos falar sobre o Kevin também, então se você gostou desse livro, você vai gostar de Outro Lugar também. Menção honrosa para Sobre os Ossos dos Mortos, que não chegou a ser nominado nessa categoria só pela grandiosidade dos outros nominados mesmo, mas que é outro mistério que me deixou, embora bem mais leve, né, mas que me deixou lelé da cuca também em alguns momentos. Não vou me delongar muito nele, mas se você tiver interesse, eu tenho um vídeo só falando sobre esse livro. Próxima categoria é Melhor Cenário, ou já que estamos falando de livro, Melhor Ambientação. Os finalistas dessa categoria são Catabases, de R.F. Kuang, que eu li no Kindle, com o seu inferno dantesco, que certamente foi uma imagem que ficou na minha cabeça, né, tanto pela multiplicidade de coisas que aparecem lá, quanto pela própria originalidade mesmo. Achei um cenário muito inusitado. A Amiga Genial, que eu não tô com o primeiro aqui porque eu emprestei pra uma amiga, mas todos os livros da tetralogia napolitana, na verdade, que eu considero uma verdadeira viagem no tempo pra Itália, ali dos anos 50, 60 e 70. E por fim, Esboço em Pedra e Sonho, de Marília Arnaud, que é minha conterrânea, com a cidadezinha de Nossa Senhora de Pedras que ela criou, mas que é um cenário que com certeza vai ser familiar para todo mundo que já visitou algum interior do sertão ou do Nordeste, enfim. Seja daqui da Paraíba mesmo ou de outros estados também, eu acho. Como eu sou nordestina e para mim foi muito bom ver um cenário tão próximo a mim refletido, né, nas páginas, eu vou dar essa categoria para Esboço em Pedra e Sonho. Marília desenha o interior, o festejo de São João, os ciganos, as figurinhas carimbadas ali de toda a cidade do interior, né? O doido, de uma forma muito viva. Eu diria que esse livro é o equivalente nordestino de
A Amiga Genial. Eu tive o prazer de mediar um encontro literário com Marília e uma das perguntas que eu fiz foi justamente sobre esse cenário. E ela disse que geralmente a primeira coisa que ocorre a ela quando ela vai escrever um livro é algum personagem. Só que nessa história aqui em específico não foi. Primeiro surgiu o cenário de Nossa Senhora de Pedras. E é realmente nítido, porque assim como Nápoles em Amiga Genial, a cidade aqui é um organismo vivo. Quero ler esse ano mais de Marília, quero ler o que ela me presenteou, que é O Pássaro Secreto, que também é o ganhador do Prêmio Kindle de Literatura, então está na minha lista desse ano. Agora vamos passar para a próxima categoria, que é Levei para Terapia. Aqui a gente tá falando de livros que aumentaram a receita da minha terapeuta, seja por terem me despertado muita raiva ou muita impotência, ou me deixado completamente sem chão, enfim. E os nominados são Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, um livro pequenininho, mas marcante. A Hora da Estrela, Clarice Lispector, também pequenininho, também impactante. História da Menina Perdida, Helena Ferrante. E nesse embate de mulheres incríveis, ganha Helena Ferrante, com muita dificuldade, vale salientar. Esse livro aqui eu provavelmente nunca vou superar, é o fim de uma tetralogia, né? Então é difícil falar sobre ele sem dar spoiler algum sobre os anteriores. Se você por algum motivo não conhece o aclamado A Amiga Genial, que é o primeiro da tetralogia, é um livro que fala sobre a amizade entre duas mulheres, Lennon e Lila, do início da vida delas até o envelhecer. Helena Ferrante, pra mim, sendo lá o Domenico Starnone, ou sendo Anita Rajah, ou quem quer que seja, ela é um dos maiores gênios da atualidade. Inclusive, se você gosta da diva, eu te convido a acompanhar meu quadro no Instagram, Ferrante Me Ferra, onde eu disseco algumas frases da autora. Eu recomendo essa tetralogia para todo mundo, mas eu não vou falar muito sobre agora, porque a gente vai ter um outro momento aí para falar sobre. E agora a gente vai para a categoria oposta, diametralmente oposta, que é livros que me devolveram a vontade de viver. Nessa categoria os nominados são Aprendendo a Viver, de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, também de Clarice Lispector. A gata consegue não só botar dois livros numa mesma categoria, como também botar o mesmo livro em categorias opostas. Tamanha é a versatilidade e profundidade de Clarice. E, por fim, Tempestade de Ônix, Rebecca Yarros. Rebecca Yarros e Clarice Lispector numa mesma categoria, é isso mesmo? Eu tenho essa coragem, gente, o que é que eu posso dizer? Eu fui muito feliz lendo Tempestade de Ônix. Esses dias eu tava rolando o feed, inclusive, e apareceu pra mim uma citação de Manuel de Barros, linda, que eu vou repetir aqui, e diz assim, que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Então é isso, gente, critério maior, encantamento. Mas a ganhadora que mais me inspirou, que mais me deixou feliz, que me deu um sopro de vida gigantesco, definitivamente é ela, Clarice Lispector, com essa coleção de contos aqui. Ela me inspirou de um jeito oceânico. Eu tô lendo um livro de Rosa Monteiro, muito bom, chamado Perigo de Estar Lúcida, que fala sobre criatividade e tal, e uma das coisas que ela descreve nesse livro são esses momentos oceânicos. São esses momentos de muita inspiração em que você se sente em perfeita comunhão com o universo, que geralmente as pessoas têm em processos ritualísticos, né, com religiões. Eu tenho muito lendo, consumindo arte no geral, na verdade. Esse livro me fez sentir assim, ao mesmo tempo parte de um todo e inteiramente em contato comigo mesma. Eu encontrei aqui uma Clarice muito diferente da Clarice que se tem no imaginário popular. Em Aprendendo a Viver você vê muito do humor e da sagacidade da autora. São contos sobre a vida real mesmo, não é nada de extraordinário. Mas eu várias e várias vezes tive que parar porque eu pensava, meu Deus, é por isso que eu leio. Eu gosto de ler por isso, sabe? Tem alguma coisa sobre como Clarice escreve, a intimidade que ela tem com a língua chega a ser uma coisa obscena mesmo. Clarice foi um reencontro que eu tive na vida, porque antes eu tava lendo Clarice errado, né? Bruna Martioli que gosta de dizer isso. Tem determinadas coisas na vida que se você não gostou, você tá lendo errado. Clarice era uma dessas coisas pra mim. Eu acho que porque eu li A Hora da Estrela por obrigação no ensino médio, e aí eu acho que isso deturpou um pouco minha experiência. Livro é uma coisa que é também muito do momento, do quanto você tá entregue ali àquela experiência. Também Clarice escreve com uma sutileza mesmo, que talvez seja difícil pra uma adolescência acessar. Por exemplo, eu lembro nitidamente que, apesar de eu sacar já que era uma ironia da autora, como nordestina me incomodava um pouco o narrador, né, sempre falando algumas coisas
meio xenofóbicas ali. E eu acho que tá tudo bem, né? Tem hora que você quer ser incomodado, tem hora que não. A zona de conforto tem o seu lugar, mas enfim, o que interessa é que ano passado eu vi essa coleção de contos e sabia que eram contos curtos e tal, e achei que seria a oportunidade perfeita para me reconectar com a autora. E eu acertei em cheio. Inclusive, essa é uma ótima indicação para você que quer começar a ler Clarice Lispector, que de repente se sente mais intimidado pelos textos da autora, que não gosta de coisas tão abstratas, talvez, ou acha que não gosta. Se eu puder dar uma dica, comece por aqui. Depois eu, inclusive, reli A Hora da Estrela e favorito da vida. Agora vamos à categoria de melhor fantasia. Como é o gênero que eu mais leio, eu achei justo que eu fizesse essa divisão só pra fantasia mesmo. E os nominados desse ano são Uma Educação Mortal, de Naomi Novik, Tempestade de Ônix, de Rebecca Yarros, e O Cavaleiro dos Sete Reinos, de George R.R. Martin. Apesar de eu ter amado muito os três, o ganhador dessa categoria, sem nenhuma sombra de dúvida, é O Cavaleiro dos Sete Reinos, de George R.R. Martin. Eu esperei uns 15 anos para ler essa história, porque era a última coisa que eu tinha para ler do universo de Crônicas de Gelo e Fogo, que é um universo que é muito especial para mim, marcou meu ensino médio. E eu tava postergando porque eu já desisti há muitos anos de que George R.R. Martin vai lançar Winds of Winter, então era a última coisa mesmo que eu tinha. Mas aí a série foi se aproximando, né? A data de lançamento da série foi se aproximando, e aí eu decidi que era chegada a hora. Li logo no começo do ano passado, e o que eu posso dizer é que valeu a espera demais. Na vida real, esses contos eles foram cronologicamente espaçados e dentro do universo também. Então eles fazem sentido sozinhos, eles também fazem sentido mesmo se você não tiver lido nada do universo. Durante esses contos você acompanha a evolução de George R. R. Martin como escritor muito bem. São contos que têm uma pegada muito mais singela e menos épica e menos cheia de intriga do que Game of Thrones, e talvez por isso sejam tão maravilhosos. Tem uma frase de alguém que eu não vou lembrar agora quem, que diz que a simplicidade é a maior sofisticação, né? Também é uma ótima dica para quem quer começar a ler fantasia ou para quem quer começar a ler, ponto. São histórias curtas, simples, mas que conseguem ser profundas mesmo com bastante humor. A série da HBO agora já estreou e eu tô assistindo e acho que eles estão fazendo uma reprodução bem fiel. Espero que siga assim. A próxima categoria eu inventei só pra falar desse livro, que é livro mais diferente que eu li esse ano. E nessa categoria até poderia ter um ou outro candidato, mas eu não vou nomear mais nenhum, porque não tem comparação. O livro é Parade, de Rachel Cusk, que acho que vai ser traduzido como Desfile. Esse livro, ele não tem personagens fixos. Às vezes, alguns personagens são chamados de G mesmo, a letra G, mas quem G é, muda o tempo inteiro. Ele muda de cenário, de gênero, ele muda. Aliás, esse livro, ele não tem absolutamente nada fixo. Ele não tem cenário fixo, ele não tem tempo fixo, ele não tem nada. Tudo vai mudando toda hora sem nenhum aviso prévio. Na sua essência, pelo que ele acaba trazendo sempre, né, de tema e tal, eu diria que é um livro sobre arte e identidade de gênero. É quase um ensaio, assim, sobre esses dois temas, só que trazendo o aspecto da ficcionalidade. Uma coisa engraçada é que eu tava revendo o meu Goodreads, né, do ano passado, para ver quais livros eu ia incluir nesse vídeo. E eu não dei uma nota boa para esse livro assim que eu li. E de fato eu tenho uma questão ou outra. Eu acho que maior parte do tempo fica um pouco cansativo você tentar determinar o que é que tá acontecendo sempre. Mas ao mesmo tempo é um livro tão diferente de tudo que eu já li. De fato ficou comigo muita coisa e muitas citações são incríveis que eu não poderia fazer essa retrospectiva sem falar dele. Então tô falando dele aqui agora. Só depois que eu li, que eu fiquei sabendo que é marca registrada da autora esse negócio de não ter personagem fixo e de ser meio que um esboço de um livro, um rascunho mesmo. É tanto que Esboço é o nome de um outro livro dela, né, que é uma série. Eu quero definitivamente ler mais da autora. Eu acho que o nível de interessância dela sobe simplesmente pelo fato de que é uma experiência de leitura realmente única. Uma questão muito grande da arte, né, que é por isso que às vezes a gente busca trabalhos que fogem mais do mainstream e tal, é que quanto mais você consome, mais tudo parece igual. E aí o cérebro da gente mesmo pede novos estímulos, então isso aqui é definitivamente um estímulo novo. Não é literatura como a gente está acostumado e como se faz tradicionalmente. Então se você quiser algo realmente fora da casinha e estiver disposto, né, a ficar confuso algumas horas,
Agora a próxima categoria, que é a única categoria ruim, porque esse ano tivemos muitas leituras boas, que é maior decepção do ano. Calma que já já a gente chega nos favoritos. O que existe em comum entre os nominados dessa categoria é: expectativas eram altas e não foram cumpridas. Lado a lado nós temos Sul da Fronteira Oeste do Sol, de Haruki Murakami, Tudo que eu sei sobre o amor, de Dolly Alderton, e Blood Over Bright Haven, de M.L. Wang. Sim, infelizmente. O que eu posso dizer? O queridinho de fantasia do TikTok foi uma decepção pra mim. Acho que ninguém esperava, muito menos eu, que eu adoro uma farofa, né? Mas enfim, essa categoria em específico eu sinto que eu tenho que justificar cada um pra ninguém plantar uma bomba na minha porta, sei lá. Mas vamos primeiro para o ganhador, que é Tudo que sei sobre o amor, de Dolly Alderton. Comprei esse livro querendo ser espontânea, de férias, sem pesquisar nada, só entrei na livraria e comprei. Li a sinopse, no caso, né, e comprei. Só que a sinopse, pra mim, foi propaganda enganosa. Por ela, eu achei que ia ser uma coisa meio nostalgia, millennial ali. Uma vibe Diário da Princesa pra adultos e politicamente incorreto. O início realmente parece muito, lembra muito os livros de Meg Cabot, porque tem, enfim, receitas e e-mails trocados e tal. Mas do meio pro fim, degringolou pra um autoajuda barato. Barato mesmo. Ela vai chegando a conclusões que você já chegou com a sua amiga numa festa de pijama aos 13 anos. E na época, claro, vocês se achavam hiper maduras, mas o público-alvo da gata é 30 mais. Enfim, não direi mais nada. Blood Over Bright Haven, gente, eu sei que é o queridinho do TikTok e das girlies de fantasia do momento. Eu, sendo uma girlie de fantasia, estava esperando amar. Tenho que dizer que gostei muito do sistema de magia ali, do mundo. Gostei da complexidade e da consciência de classe. Mas, assim, achei que ficou no mais do mesmo, porque esse negócio de uma mocinha querendo romper com todas as injustiças do mundo e tal, já foi visto, já foi feito. Mas o problema não foi o clichê em si, porque o clichê, quando ele é bem feito, ele é bem amarrado, dá tudo certo. O problema foi a construção dos personagens, que pra mim todos beiravam o infantil, da mocinha ao vilão, assim, reações patéticas. Eu sou leitora de personagens, eu tenho dificuldade realmente de me conectar quando é assim, então, infelizmente, não foi pra mim. Agora, Sul da Fronteira Oeste do Sol, eu esperava amar. Eu amei o outro Murakami que eu li, esse aqui, A Biblioteca Estranha, é o nome em português. Entrei nisso aqui esperando amar também. De fato, a escrita dele me cativa, mas nem a escrita cativante dele consegue me fazer superar a misoginia escondida aqui nesse livro. Só pra deixar uma coisa clara, eu zero acho que livros precisam ser politicamente corretos, porque eu acho que arte e propaganda são coisas distintas, que seguem propósitos diferentes, e a arte várias vezes tem como propósito expor o mundo como ele é, né, fazer você ver coisas indigestas também. Mas o que é que eu acho? Se você vai se propor a escrever um livro em que o plot inteiro é o cara ter uma crise de meia-idade porque não superou o amor da adolescência dele e começar a atrair a mulher com esse amor da adolescência, você tem que, no mínimo, garantir que esse amor da adolescência é uma mulher que tem uma personalidade que dá pra diferenciar de uma colher de chá, por exemplo. Só que essa mulher, ela é a definição de Manic Pixie Dream Girl. A gente não sabe nada sobre ela, além de que ela é misteriosa e triste. Eu nem lembro o nome dela, basta dizer isso. E aquela cena que eu não posso falar. Mas enfim, tem um diálogo entre dois homens que me deu gastura. E dá pra perceber que é um diálogo que não estava ali ironicamente, entendeu? Não estava ali como exposição do tecido social. Estava ali realmente como validação das atitudes do personagem principal. E aí não deu pra eu digerir muito não, sabe? Nem sei mais se eu quero ler mais Murakami depois dessa, porque brochei. Mas agora vamos falar de coisa boa, briga de cachorro grande, que é a categoria favoritos do ano. E os finalistas são Aprendendo a Viver, de Clarice Lispector, O Cavaleiro dos Sete Reinos, de George R. R. Martin, e a Tetralogia Napolitana, de Helena Ferrante, que eu não consigo escolher só um, então vão todos. E para a surpresa de ninguém, o vencedor é a Tetralogia Napolitana. Enquanto eu tava lendo esses livros, eu não fazia ideia do quanto essa série ia me mudar e me transformar e me impactar. Essa série, ela vai crescendo com o tempo e atualmente é uma das minhas séries favoritas da
vida. O primeiro livro, especialmente, eu sinto que é só um prelúdio para tudo que vai acontecer depois. Eu, inclusive, presenteei uma amiga minha, Elô, com a Amiga Genial, e uma das coisas que eu coloquei na dedicatória foi que grandes coisas levam tempo, e essa série é muito sobre isso. Essa série, ela envelhece como vinho. Se você não conhece essa tetralogia, eu já falei brevemente, né? Ela segue duas amigas, Lenu e Lila, da infância ao fim da vida, e durante a história a gente vai conhecendo melhor, né, os entornos, as famílias que cercam as duas, as relações ali do bairro. Tem sim alguns aspectos de romance histórico, porque você acompanha alguns eventos que acontecem na Itália, mas eu sinto que os acontecimentos históricos em si são só um pano de fundo para as relações dessas duas. No fundo, essa série, ela é sobre a vida como ela é sobre o impacto que as pessoas deixam na gente, sobre a imperfeição dos seres humanos, sobre a imperfeição da vida em si, sobre continuar apesar de. E aí eu me lembro daquela citação de Clarice. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Eu acho que essa citação resume bem o que é a tetralogia napolitana. Enfim, foi uma arte que me tocou e que me mudou profundamente, como toda boa arte deve ser. E se a arte dá ou ajuda a emprestar sentido à vida, esses foram os livros que me ajudaram a dar sentido à minha vida em 2025. Eu espero que eles possam te dar conforto também em 2026. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e que a gente siga sendo inspirado junto nesse ano.